Vamos pular direto para histórias de viagem então, nega? Bora. A gente vai contar uma pequena história, a gente quer trazer duas perspectivas diferentes a respeito dessa história, né? A gente foi para Milford Sound recentemente e Milford Sound já foi eleito várias vezes o lugar mais bonito da Nova Zelândia, um dos lugares mais bonitos do mundo, a 8ª maravilha natural do mundo, já foi escolhido diversas vezes por isso, porque, cara, que lugar absurdo, velho. Merecido, né? Esses prêmios. Eu acho que é uma boa medida de beleza de um lugar quando a estrada é bonita, né? Uhum. Todo lugar, você fica parando na estrada para ver o seu entorno, sabe? Assim, e Milford Sound é uma coisa assim, o caminho entre, a gente ficou em Tiana e indo para Milford Sound, né? Que são tipo quase 2 horas, não faz tudo não, uma hora e pouco, né? Por aí. 1h20, eu acho, de distância de carro, né? De tempo para chegar lá. E a gente fez esse caminho várias vezes, porque a gente fez algumas trilhas lá e além disso a gente foi para Milford Sound de fato, que era o nosso destino final ali. E por fazer esse caminho várias vezes, eu até escrevi a respeito disso, é incrível como todo dia é diferente. Todo dia, cara, porque vem neblina e nuvem e muda completamente a paisagem. E aí se o céu tá muito azul, fica diferente, e aí se tá mais cinza, fica diferente. Muda a cor da água, muda a cor das montanhas, sabe? Muda o que você enxerga, o que você deixa de enxergar da montanha. Às vezes você não vê nada da montanha na parte baixa, mas tem uma brecha que a nuvem deu lá em cima, que você vê só o pico, só um triângulozinho ali, a ponta de montanha. Com neve. Às vezes com neve, às vezes sem, sabe assim, aquela... É sempre diferente, é impressionante, cara. E isso foi interessante porque uma das coisas que eu perguntei, eu falei, cara, deve ser muito doido trabalhar aqui, né? Mas talvez você enjoe disso e tal. E eu perguntei ao barqueiro, de uma atividade de mergulho que eu fiz, que trabalhava lá há mais de 10 anos, se ele enjoou, e ele falou, cara, não enjoa, tá? Não enjoa, e ele era um cara bem sincero, que ele mandou umas reais pra nós de algumas coisas a respeito de Milford Sound. Você vai contar? Vou contar também, mas eu quero que você conte primeiro qual que foi a sua impressão, porque a gente fez, o que aconteceu foi o seguinte, a gente chegou em Milford Sound e nós fizemos 2 atividades distintas. Lá é muito comum o pessoal fazer um passeio de barco, que é o que a Isadora fez. E eu optei por não fazer esse passeio de barco e fazer o mergulho, porque a gente não ia para Milford Sound, para o local mesmo, que é conhecido como Milford Sound, a gente não ia 2 vezes. A gente foi fazer trilhas perto, mas nesse local a gente foi uma vez só. Então eu decidi não fazer o passeio de barco, a Isadora fez, e enquanto ela estava em cima do mar, eu estava embaixo do mar. Em cima do mar, é muito engraçado. Então conta a sua versão aí, como é que foi lá? Foi lindo. Resumindo. Bom, você me falou, né, pra falar sobre essa perspectiva. E, assim, eu só consigo falar que é muito impressionante. É tudo muito impressionante. Primeiro que a gente foi num dia que atípico, né, pelo menos da maioria dos passeios que eu tinha visto, de pessoas que eu acompanho. A maioria sempre foi com o tempo fechado, com chuva, que eles falam que a experiência é mais bacana, porque as cachoeiras estão mais cheias, e aí você vê, né, a força lá da água, e você passa pertinho assim e molha tudo e tal. E aí a gente foi num dia super ensolarado, céu azul, lindo, perfeito, e foi extremamente incrível. É muito bonito. Você vê com clareza assim, o tamanho, sabe? A altura, a magnitude daquelas montanhas. Você vê a quantidade de cachoeira, que aí você consegue entender mesmo que realmente, se estiver chovendo, você vai molhar bastante, porque tem muita cachoeira. E aí a gente viu elas bem fininhas, né? Bem singelas, assim. E o arco-íris, a gente passava, tinha cachoeiras fininhas e aí um arco-íris assim na frente. Enfim, foi muito, muito incrível, é muito bonito. A gente viu vários golfinhos acompanhando a gente assim no barco. Tem vários vídeos de eu gritando, ai, que lindo, nossa, que fofo. Mas enfim, foi muito lindo. É impressionante, assim, a natureza aqui é muito impressionante. É muito bonito. E as montanhas, assim, você olha lá no fundo, você vai olhando, sabe? Tipo, dando um zoom com o olho. Você vai pegando as camadas. Você vai pegando as camadas, aí você vai olhando assim, nossa, olha que lindo esse. Aí você vê um pouquinho mais atrás, nossa, que lindo. Aí você vê lá no fundo uma montanha, no topo com a neve. Assim, bem pouquinho também, porque a gente ainda tá no outono, mas, nossa, é de tirar o fôlego. Muito bonito. A gente pegou final de verão lá, né? Já era outono já. Já era outono. Já era abril. outono?
E então, assim, a maior parte da neve já tinha derretido. A gente via ainda em alguns lugares, né? A gente chegou a ver em algumas trilhas, inclusive, mas assim, já tinha derretido a maior parte, né? Mas é interessante você falou que a maior parte das pessoas você segue, teve uma experiência diferente, porque era tempo mais fechado e tal. Em Milford Sound chove 2/3 do ano. Tá? Lá chove muito, muito, muito. E isso até é uma coisa que acaba impactando um pouco da atividade que eu fiz. Mas deixa eu te perguntar, o que mais que você viu? Você chegou a ver pinguim? Ah, sim, aí a gente viu também as focas. Foca? Foca, né? Elas enroladinhas, tem uma Vocês foto. focaram na foca? Elas enroladinhas assim na pedra, parecendo cachorro, sabe? Quando o cachorro enrola assim. A foca é o cachorro do mar, É velho. muito fofo. O bicho é muito cachorro, cara. O comportamento dele todo é assim, é muito cachorro do mar mesmo. A gente viu, eu lembro de ver a foca, pinguim, eu não tô lembrada, acho que não. Não chegaram a ver, não? Não. Mas a gente viu a foca e os golfinhos. Pinguim, eu imagino que vocês não tenham visto mesmo, porque a época que eles ficam ali, que é a época de nidificação, é diferente, não é agora não, já passou. Então, ali tem uma praia que tem muito pinguim, mas tem uma época muito específica para isso. Se eu não me engano, é por volta de agosto, setembro, né? Então, você poderia ver um perdido ou outro e tal, mas eles não costumam ficar ali, tipo, disponível fácil para você ver, entendeu? Não, e até isso, agora parando para pensar pelo clima, né? Pelo dia específico que a gente foi, eu não sei se a gente veria isso, por exemplo, a foca, eu não sei se ela estaria, se a gente teria visibilidade, né? Para ver ali ela na pedra, não sei como que é. Eu vou até falar a respeito do que o barqueiro me falou, que foi Sim. esse mesmo cara. Que acontece o seguinte, existe uma história, a gente ouviu várias vezes, leu em vários lugares, inclusive o site oficial fala isso, que Milford Sound é mais bonito chovendo do que quando não tá chovendo. E assim, nós perguntamos o barqueiro, porque nós pegamos um dia de sol. A gente levou o sol pra Milford Sound, cara, foi impressionante. A gente ficou lá, foi 5 dias, né? Foi. Nós que somos azarados, tivemos sorte choveu nessas um férias. dia. Um dia, no dia que a gente veio embora. E é no dia que a gente não tinha atividade. Não tinha nada. A gente não tinha nada assim programado, que precisava de sol e tal. A gente deu muita sorte, cara. Pegou muito sol e é muito atípico lá. E aí a gente conversou com o barqueiro lá, enquanto a gente tava fazendo mergulho, perguntou ele, falou, é muito mais bonito aqui quando tá chovendo e tal. A gente tava dando isso como certo, a gente não tava nem perguntando se é mais bonito, se é muito mais, se faz muita diferença. E ele falou que na verdade não é. Ele falou que é muito mais bonito do jeito que a gente tava. Com um dia com sol e tal, que você enxergava muito melhor, que a cor da água era mais bonita, que você enxergava mais coisas na montanha, que as montanhas eram mais bonitas. E ele falou que de fato quando chove lá tem mais cachoeira, você vai ver mais coisas, mais água escorrendo pela montanha, que isso é bonito também. Então tipo assim, lá é sempre bonito, mas é mais bonito quando tá com sol. Mas eles falam que é mais bonito quando tá com chuva porque chove 2/3 do ano. Então, para as agências de turismo, é muito mais interessante alimentar essa ideia de que com chuva é mais bonito, porque vai estar chovendo a maior parte do tempo. Então, assim, é para não deixar ninguém desanimado, para não fazer com que as pessoas cancelem viagem por causa de tempo, qualquer coisa do tipo. A gente viu alguns vídeos, inclusive da estrada, indo para Milford Sound quando está chovendo, e realmente é muito bonito. São duas experiências diferentes, São duas experiências né? completamente diferentes. Eu acho isso, assim, você não vai ter experiência ruim lá, cara, não vai ser feio, nunca vai ser feio. Só que assim, a gente deu a sorte de pegar um sol que acabou impactando em várias coisas. A minha perspectiva dessa mesma viagem foi que eu fui fazer um mergulho, aí para começo de conversa eu fui ter minha primeira experiência com dry suit, que é uma roupa de mergulho específica que na teoria não deixa entrar água. Na teoria por quê? Porque assim, você tá numa ar, pressão elevadíssima, e qualquer falha que tiver no sistema pode entrar um pouco de água e você vai passar um pouco de frio, mas ela tem... até assim, uma experiência muito... pode ser impactante para algumas pessoas até, porque ele tem selos para impedir que a água entre. Então, assim, no caso do dry suit que eu estava usando, ele tinha uma bota, então não tinha selo na parte baixa, mas ele tinha um selo no pulso e um selo no pescoço. Esse selo é o quê? Ele é basicamente um anel largo de borracha, sabe? Então, e que aperta, sabe? E eu lembro que quando eu coloquei o dry suit a primeira vez e coloquei ele preso no pescoço assim, aí o instrutor foi e me perguntou como é que ele tá? Ele tá bem preso? Eu falei, o que você quer dizer com isso? Quão preso ele tem que estar para eu poder te explicar se ele tá bem preso ou não? Aí ele falou, se você estiver sentindo que você tá quase desmaiando, mas que você não vai desmaiar, esse é o ideal. Foi o que ele falou pra mim. Eu fiquei com falta de ar só de você contar. Aí eu falei com ele, então eu tô exatamente nesse ponto, pra ficar tranquilo. E aí é legal, cara, porque algo me ajudou que talvez não ajude muitas pessoas, que é o fato de eu ter treinado jiu-jitsu por tanto tempo. Porque eu lembro, cara, a primeira vez que eu treinei jiu-jitsu,
qualquer pressãozinha no pescoço, você desespera. Você começa a espernear e bate, que é basicamente dizendo que você desiste, sabe, de alguma coisa, porque o estrangulamento é muito desesperador. Você acha que você vai morrer, cara. E depois de um tempo você percebe que se estiver passando um pouquinho de ar ali, você não vai morrer. Você pode ficar tranquilo e quanto mais tranquilo você ficar, melhor, porque aí você não vai ter hiperventilação, você não vai ter, seu coração não vai disparar, então você vai precisar de menos oxigênio, e aquele oxigênio que está entrando ali através da sua respiração, mesmo que seja muito bloqueada, ele é o suficiente. Então você aprende a ficar calmo quando está sendo estrangulado. O treinamento. Essa frase, né? O treinamento do jiu-jitsu faz isso com a gente. E aí foi interessante porque tava eu e outros 2 caras, e que claramente não tinham nenhuma experiência nesse sentido. E aí um deles estava mal, mas estava tentando manter a calma e estava conseguindo com uma certa dificuldade, mas estava conseguindo. E o outro estava muito mal. Eu achei que esse cara ia desmaiar. Esse cara estava muito mal. Ele tava... Mas isso já... Fora, a hora que a gente estava treinando ainda, conversando, sabe assim. Ele estava no barco. Mas assim, eu vi que ele estava muito perto de desmaiar, que ele estava ficando muito nervoso, sabe, com esse problema da respiração. E aí eu comecei a conversar com ele. Conversei, perguntei uma coisa, perguntei outra, aí eu vi que ele estava com muita dificuldade, eu falei, cara, se você consegue conversar, você consegue respirar. Porque isso é uma coisa que a gente faz quando a gente está treinando, jiu-jitsu, MMA, você está estrangulando a pessoa consegue falar, eu tô bem. Mesmo com dificuldade, o ar tá entrando e tá saindo, cara. Tem ar entrando e tem ar saindo ali, você não tá totalmente bloqueado. Sabe? Calma, deixa o coração diminuir um pouquinho, o ritmo, respira, tá entrando ar, cara, você vai sobreviver. E aí eu fui conversando com ele e ele foi dando acalmada e tal, e depois estabilizou e conseguiu fazer o treinamento. Mas assim, eu tenho certeza que é muito desesperador mesmo para quem tá fazendo isso, quem tá sendo estrangulado pela primeira vez, porque basicamente está sendo estrangulado pela roupa. É muito apertado, porque não pode passar a água ali, né? Enfim. E aí a gente foi para ter essa experiência de mergulho. E por que tem várias cachoeiras lá? São 2 motivos. O primeiro, porque está sempre chovendo. Assim, é muito comum chover, então escorre água pela montanha. O segundo, porque é uma área de degelo. Tem neve lá em cima, então forma lagos lagos glaciais e vai escorrendo a água por ali e vai caindo no mar. Porque lá, Milford Sound é uma coisa... É muito impressionante, cara. É uma baía e ela é cercada de paredões por todos os lados, porque as montanhas são muito íngremes. Então elas acabam de uma vez ali no mar, né? E aí essa água vai sendo arrastada por ali. E seja a água da chuva, seja a água de degelo, ela vai arrastando e vai levando os nutrientes, vai levando detrito, vai levando tudo pro mar e ela forma uma camada ali. A gente tinha comentado disso naquele dia que a gente estava entrevistando a Monique, não foi? Acho que sim. Ela forma uma camada de 3 metros, mais ou menos, que é essa mistura de água doce com água salgada e um pouco de sujeira que ela foi sendo arrastada das montanhas. E isso tudo junto forma um ambiente muito atípico em termos de mergulho, porque, primeiro, não tem muita iluminação, porque as montanhas são muito altas e bloqueia grande parte do sol. Então a água não bate direto no mar ali em qualquer lugar, então é mais escuro um pouco. Segundo, tem essa camada de um pouco de sujeira, nutriente e tal, de água doce misturada com água salgada, que forma uma segunda barreira à passagem da luz, e que é bastante turva. E aí, quando eu estava me preparando para essa viagem, eu estava meio que num conflito interno entre a empolgação suprema e a certeza de que não seria uma experiência muito boa, frustração. Por quê? Eu estava muito empolgado, porque tinha um ano que eu não mergulhava, eu estava desesperado para mergulhar, estava morrendo de saudade, então assim, eu já estava naquele negócio, nossa, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Eu estava meio que isso inconscientemente. Ao mesmo tempo, eu sei que Milford Sound não é um hotspot de mergulho, não é um lugar que, vamos para Milford Sound, lá é muito bom de mergulhar e tal. Então eu já estava meio achando que não ia ser tão bom assim, tinha essa possibilidade de você não enxergar tanto. Então eu estava meio com a expectativa baixa nesse aspecto. E estava tentando, eu estava dividido entre esses 2 aspectos, mas tentando conscientemente me puxar mais para a expectativa baixa, porque a expectativa alta é uma decepção, né? Então eu tinha uma grande chance de decepcionar. Então para evitar isso, eu estava meio que, não, cara, vai ser ruim. Vão lá, encara, vai ser só pra você matar a saudade de mergulho mesmo, mas você não vai ver muita coisa. Tem experiência com dry suit? E cara, foi muito bom, a gente começou a mergulhar, a gente fez um passeio assim, a gente foi até o ponto onde a baía inicia, no encontro do mar ali, ele só mostrou pra gente os pontos de mergulho, a gente escolheu um deles, foi pra lá, e aí a gente começou, primeiro fez o treinamento do dry suit, foi bastante interessante, e logo depois a gente começou o mergulho de fato, fazer um mergulho ali e fazer a exploração do fundo do mar, né? E aí é muito interessante que você vai mergulhando, você vai abaixando, os 3 primeiros metros assim, é muito turvo e aí muda de uma hora para outra, cara. Você chegou no ponto ali,
muda, parece que você tem como se fosse uma camada mesmo, assim, uma linha fixa, sabe, demarcada. Ali você não enxerga bem, dali para baixo você enxerga tudo. E é um pouco mais escuro do que os mergulhos que eu estava acostumado, que tinha muita incidência de raio solar. Mas assim, a gente usa lanterna também, mas não é como mergulhar à noite, que você realmente não vê nada. Você vê bastante coisa mesmo sem a lanterna. E muitas vezes a gente precisa apagar a lanterna, porque a maior parte dos animais fica assustada com a luz. Então a gente tem que evitar para ter um contato melhor com eles. E assim, eu tive uma experiência fantástica, porque foi muita coisa que eu não esperava ver. E eu acho que eu vi polvo, eu vi cavalo marinho, eu vi tubarão, que é o dog shark. Tubarãozinho pequeno e tal, mas bem bacana também. Vi muito peixe diferente, interessante. Vi um coral que só tem em águas rasas, só existe em Milford Sound. Eles chamam ele de coral negro, né, black coral, mas ele na verdade ele é branco. Ele chama de negro porque quando você quebra ele, se você quebrar, ele era muito utilizado para fazer joia. Tá? Eles pegavam ele no mar e quebrava e faziam a joia. E quando você faz a joia, ele escurece, porque ele morre e ele fica preto. Então ele é branco vivo, mas se ele morrer ele fica preto. E aí, assim, só existe lá porque isso é típico de águas profundas. Mas essas características que tornam o ponto ali de Milford Sound único, de ter essa camada de proteção, de entrar menos luz, de ter essa mistura de água salgada com água doce, esse excesso de nutriente, tudo isso faz com que ali seja o único lugar do mundo onde você consegue ver ele numa atividade de mergulho tradicional. E é muito bonito, parece umas árvores gigantescas, assim, cheio de galho branco, é bem bonito. Como que chama? Eles falam Black Coral, mas na verdade ele é branco, né? Eu cheguei a te mostrar alguma foto dele, não cheguei não? Não, depois dá uma pesquisadinha aí, você vai ver ali. Pode ser Black Reef também, mas ele não é bem isso, mas não é a barreira, né? Mas enfim, aí além disso, acho que o que mais me surpreendeu na verdade foram os crayfish. Porque crayfish que eu estava acostumado primeiro era aquele de água doce, é o lagostim, sabe? Tá acostumado no prato, inclusive. Que é muito gostoso e assim, era uma alternativa barata a outras criaturas do mar. Só que aqui na Nova Zelândia, o que eles chamam de crayfish, na verdade, é como se fosse uma lagosta sem garra, que também chama de rock lobster. Porque elas vivem em lugares assim onde o mar é muito rochoso mesmo, e ali acaba sendo um desses lugares justamente porque a montanha a montanha acaba direto ali no mar, né? Então acaba tendo muita rocha. E aí tem esses bichos, tem essas criaturas lá, elas ficam lá escondidas. Só que assim, como ali é um parque nacional, é proibido fazer pesca. Aqui eles pescam muito o crayfish. E ali é proibido. Então, em consequência disso, primeiro que tem um lugar que você chega, velho, que tem centenas. É uma parede rochosa no mar. E, assim, tem uma quantidade absurda, espalhada, assim, tudo no cantinho das pedras, que já é uma visão que eu acho que eu provavelmente não vou ter em nenhum outro lugar do mundo. E, além disso, o tamanho deles é inacreditável, cara. Porque eu esperava, tipo, sei lá, uns bichinhos assim de um palmo e meio e tal. E tinha uns ali que estavam na beira de, sei lá, 50, 60 centímetros, sem contar a antena, sabe? Eram uns bichos de meio metro, sabe assim? Uns bichos muito, muito grandes. E uns bichos muito interessantes, que eles são muito curiosos. Você chega lá e eles ficam olhando pra você assim, tentando te entender e tentando ver o que é aquilo ali. E a antena deles detecta vibração. Ela detecta vibração tanto da água quanto no chão. Eles privilegiam terreno rochoso porque eles conseguem detectar a vibração no terreno rochoso. Se você ficar na areia é mais difícil. Então, é muito interessante que quando você encosta a mão ali na rocha, eles começam a sentir o batimento cardíaco seu, porque eles estão sentindo a vibração. E eles ficam curiosos com aquilo e chegam perto e começam a encostar a antena na sua mão, para sentir, assim, para ver o que está acontecendo, o que é aquilo. Desde que você não faça, desde que não esteja batendo muito rápido o seu coração. E desde que você não faça nenhum movimento brusco, alguma coisa para assustar, e eles chegam lá, eles vão lá e ficam encostando. E é muito legal a sensibilidade do bicho, porque uma luva que eu estava usando tinha um buraco, tava furada na pontinha do dedo. E o bicho estava encostando a antena justamente no meu dedo. Onde estava o buraco. Onde estava o buraco. Então, assim, é muito claro que ele percebia que a vibração ali era mais perceptível, sabe? Porque acaba que a luva é luva de neoprene, então ela acaba amortecendo um pouco da vibração, né? Então, ele ia procurando ali aquele buraquinho ali e encostava a antena ali, ficava encostando e sentindo a vibração. E foi uma experiência maravilhosa, cara. Foi assim, foi muito acima do que eu esperava.
tanto pelas criaturas que eu não estava acostumado a ver, porque eu só tinha mergulhado em mar quente, quanto por essa experiência de interação, sabe? Dos bichos ter essa facilidade de interação. Você falando aí dele ficar curioso, eu só consigo fazer a comparação de, tipo, o ser totalmente diferente para eles, né? Ali no ambiente deles e tal. E eles vão lá para tentar entender o que é aquilo. O que é isso? É um ET, um alienígena? O que é essa coisa que tá aqui na nossa casa, sabe? Tipo, deve ser a mesma sensação, né? A gente fica olhando pra eles, né? A gente fica olhando pra eles e pensando, nossa, que criatura estranha. Na verdade, criatura estranha é a gente. A gente não, eu nunca estarei lá, mas você, no caso. Mas é interessante sobre o fundo do mar em geral, assim, as criaturas de fundo do mar, elas são muito curiosas. Elas, é o caso desse próprio tubarão mesmo que eu mencionei, assim, alguns desses tubarões chegaram, assim, entre a gente e eles ficam nadando no entorno, e eles ficam nadando em torno da sua cabeça, te olhando, assim, porque você é uma criatura estranha pra eles e eles são muito curiosos. A gente teve essa experiência, a gente achou um polvo bem grande, acho que foi o maior polvo que eu vi na vida, assim, mesmo contando fora do mar, foi o maior polvo que eu vi na vida, e tem uma experiência semelhante, apesar que ele não quis interagir muito com a gente, mas assim, é a mesma coisa, você encosta a mão na pedra ali, e às vezes ele pode vir de curiosidade, subir na sua mão, e para te sentir, para ver o que está acontecendo. Ele estava um pouco assustado, aí ele ficou mais escondido, ele ficava olhando pra gente, aí ele dava uma movimentadazinha assim na nossa direção, parava, voltava, escondia de novo. Então ele estava mais arisco um pouco, mas assim, você percebe a curiosidade, a vontade de entender aquilo ali. E é importante de mencionar que polvo é uma das criaturas mais inteligentes que existe, sabe? Assim, de tudo, é extremamente inteligente. O polvo é muito inteligente. Então assim, a gente fica tentando imaginar o que aquele bicho ali está pensando, sabe? O que está passando na cabeça dele a respeito da gente. E assim, para resumir, mergulho é uma das melhores coisas para fazer na vida. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida, vou continuar fazendo, já tô correndo atrás de achar mais lugar aqui e eu espero até, de certa forma, passar essa paixão para quem está nos assistindo, para entender um pouco disso e para talvez incentivar pessoas a terem essa experiência, porque toda a experiência do mergulho, ela é do início ao fim encantadora, sabe assim? Ela pode ser desesperadora, né, nego? Uhum. Eu ia comentar isso que você tá querendo, você falou, né, que deseja influenciar pessoas que estão ouvindo, porque você já desistiu de mim. Eu acho que você já desistiu, né? Não sei. Mas realmente é uma experiência legal, bacana. É muito doido, assim, você tá ali vendo. E eu mergulhei uma vez só, né? Uhum. Mas eu tenho esse probleminha de ser um pouco desesperada e tal, e a falta de ar, só de você falar, e eu já fico com falta de ar. Mas tomara que você consiga influenciar outras pessoas, que aí você vai encontrar parceiros pra mergulhar com você. Tô aí, completei meu 15º mergulho, rumo ao 100. Tudo já? Tudo, 15 mergulhos. 15, rumo 13, ao 100? Rumo ao 100, porque aí falta pouquinho. Mas passa tão rápido, cara. Você faz cursos e faz de maneira intensiva, igual eu fiz em Cotal. Eu lembro de ver, tipo, eu tava com 2 mergulhos na época, né? Os dois. Só os 2 da Colômbia. E eu lembro de ver gente assim, aí eu vi os caras com 20 e tantos mergulhos, eu falo, cara, quando é que eu vou chegar nisso? Aí uma semana depois eu tava com 12. Você fez isso tudo lá? Eu fiz. Nossa, foi muito. Eu completei. Mas foi quase um mês também, né, de coisa. Não, foi isso tudo não, foi tipo 2 semanas. Quase um mês, 50% do mês. Ah, tá bom. Então, beleza, mas assim, eu tô rumo ao 100 pra ir depois fazer o Master, né, pra virar Master de mergulho, né? E aí o 100º mergulho é pelado. Pra quem nunca ouviu essa história. Eu te contei, já contei, não? Não. Assim, não sei se isso é uma tradição geral, mas lá em Cotal eles me contaram isso, que assim, que as escolas de mergulho fazem isso. O 100º mergulho você faz ele sem roupa nem nada. Você só leva os equipamentos que você precisa pra respirar. E você vai fazer isso? Vou, lógico. Pô, aqui na Nova Zelândia? Espero que não aqui, né? É isso que eu ia falar. Você vai morrer. Vai ser o 100º e último mergulho. Ou talvez, assim, vou pro Mar do Norte daqui, que é mais quente um pouco, e faço o 100º lá, né? Porque é foda. Eu acho que você tem aqui. Que planejar isso, tipo, em Fiji, na Indonésia. Pode ser. Já vai planejando. Já vou pensando nisso então.